Em um cenário repleto de incertezas, os discípulos se reuniam em uma casa modesta. A atmosfera estava densa, marcada pela ausência de seu mestre. Os murmúrios entre os discípulos ecoavam enquanto eles relembravam os ensinamentos de Jesus, sua paixão e a gloriosa ressurreição. Um deles, Pedro, falava sobre a coragem que Jesus incutiu em seus corações, mesmo quando a dúvida ameaçava prevalecer entre eles. Um silêncio repentino caiu sobre eles. Uma presença divina parecia preencher o espaço e o sentimento de expectativa crescia. Então, apareceu uma figura que emanava luz. Os discípulos, atônitos e emocionados, reconheciam quem estava diante deles. Convoando um profundo sentido de fé, Jesus os saudou, trazendo paz e uma nova direção para sua missão na terra. Jesus, ainda cercado por seus discípulos, falava com autoridade. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações. Os discípulos escutavam atentamente, sentindo o peso das palavras. A responsabilidade de propagar suas mensagens estava sobre eles. Jesus sugeriu que começassem em Jerusalém. Somente aí experimentarão o poder do Espírito Santo. Continuou. Um discípulo perguntou ao mestre quando restabelecerás o reino a Israel. A ansiedade e a dúvida pairavam no ar. Jesus respondeu: não vos compete saber os tempos, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós. Os discípulos, agora cheios de determinação, começaram a discutir entre si como seriam suas missões. Um murmúrio de fé tomou conta deles. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Deus os acompanharia. Jesus, percebendo o fervor, disse: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Enquanto falava, nuvens brancas se formaram, simbolizando a presença do Espírito Santo prestes a descer. A tensão aumentava. Os olhos dos discípulos estavam fixos no céu, cheios de expectativa e esperança. De repente, um som como de um vento forte os envolveu. Era um sinal do que estava por vir. Jesus sorriu, sabendo que em breve o Espírito Santo os fortaleceria para a missão. A nova era estava prestes a começar. Enquanto os discípulos escutavam, o grupo se cercou em um silêncio reverente. O ar parecia vibrar com expectativa. Jesus, olhando nos olhos deles, falou sobre o poder que receberiam para cumprir sua missão. Os discípulos, inspirados, começaram a murmurar uns para os outros, seu entusiasmo crescendo. Jesus continuou: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e até os confins da terra. A promessa do Espírito Santo trouxe uma onda de esperança e determinação ao coração dos apóstolos. Um deles, Pedro, ergueu a voz: estamos prontos, queremos levar a mensagem. Jesus sorriu, reconhecendo a coragem que brotava naqueles homens simples e comuns. Naquele momento, uma brisa suave deixou a atmosfera ainda mais eletricamente carregada. Jesus olhou para o céu, proclamando a vinda do Consolador: ele estará com vocês sempre. Os discípulos experimentavam um misto de temor e alegria, cientes da grande responsabilidade que os aguardava. A ansiedade no ar crescia, enquanto esperavam que o Espírito Santo se manifestasse. Jesus percebeu o clima e disse: não tenham medo, pois estarei com vocês em cada passo. Um discípulo, João, refletiu sobre tudo que Jesus tinha ensinado, buscando entender o propósito da missão. Os outros também estavam em reflexão, cada um lembrando dos milagres que presenciaram. Então Jesus lembrou: vocês estão prontos para o que está por vir? Basta crer. As nuvens começaram a se agitar, como se o próprio céu refletisse a expectativa da multidão. Era um momento de expectativa, onde o céu parecia descer ao encontro da terra. Jesus então fez uma pausa, permitindo que a gravidade do que estava por acontecer se assentasse. Em um instante, tudo ficou em silêncio, somente o som do vento e os corações batendo eram ouvidos. A luz divina começou a brilhar sobre eles como um sinal do que estava para vir. Era o momento que eles aguardavam, a chegada do Espírito Santo, que mudaria tudo. Com este poder, eles saberiam que a missão era mais que possível, era uma promessa divina. Jesus olhou para cada um deles e disse: agora vai, a jornada começa aqui. E assim, a nova era de evangelismo e transformação estava prestes a começar. E assim, a nova era de evangelismo e transformação começava com a ascensão gloriosa de Jesus aos céus. Os olhos dos discípulos se arregalaram, suas bocas abriram-se em assombro ao ver seu Salvador sendo elevado. Entre eles, Pedro sussurrou palavras de adoração, enquanto os outros permaneciam em silêncio reverente. A visão era majestosa, uma manifestação do poder divino enquanto Jesus ascendia em meio a nuvens radiantes. As memórias da vida do Mestre e seus ensinamentos preenchiam o coração de cada um deles. Então, 2 homens em vestes brancas apareceram, dizendo: por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi tomado, voltará da mesma forma que o viste subir. Um murmúrio de esperança e expectativa se espalhou entre os discípulos, reacendendo sua fé.
Com corações ardendo, eles se prepararam para voltar a Jerusalém, cumprindo as instruções do Mestre. Enquanto caminhavam, o peso da missão se estabeleceu sobre eles, mas também a alegria do propósito. Chegando ao cenáculo, eles estavam prontos para se reunir em oração e aguardar a promessa do Espírito Santo. Ali, juntos em unidade e com fé renovada, aguardariam a transformação divina que estava por vir. Com olhos voltados para o céu, os discípulos respiram profundamente. Sua fé recém-renovada os une em um sentimento profundo de expectativa. A cidade de Jerusalém, com suas ruas vibrantes, aguarda seus passos. O chamado para a missão ecoa em seus corações como um fogo ardente. Reunidos no cenáculo, os discípulos se sentam em círculo, suas vozes misturando-se em oração, buscando força na unidade e na promessa que receberam. Um vento forte sopra e suas vestes tremulam enquanto uma luz envolve o ambiente, trazendo a presença do Espírito Santo. Cheios do Espírito, levantam-se com coragem, prontos para proclamar a mensagem de amor e redenção a todos, sem temor. Ao sair, as vozes dos discípulos ressoam pelas ruas de Jerusalém, a nova era de fé começa, transformando vidas por onde passam. Se você gostou desse vídeo, segue o canal e comenta amém.